E assim, fora a canibalização interna, eles não se comunicam. Eu costumo dizer na minha área que eles literalmente estão sentados no dinheiro, porque se eles não se comunicam, eles não passam uma demanda para outra. Não, o cliente é de um só. O cliente tem potencial de, digamos assim, de inclusive fechar outras demandas, mas porque não se conversam, a coisa não acontece, não flui. E é interno e externo, é o interno impactando diretamente no interno. Que me vem essa pergunta aqui. Você tem alguns exemplos, assim, práticos sobre o impacto da gestão de cultura na implementação de estratégias de negócios? Porque a gente sabe que isso impacta, né? Se a gente falou aqui de um exemplo, que foi a comunicação, a gente sabe que isso impacta, mas a gente ainda não tem noção do quanto. Como eu falei, costumo dizer que os advogados sentam no dinheiro. Por quê? O que mais se tem é advogados, digamos assim, sócios de escritório que estão ali para dividir despesas, não se pensa em investimento ao longo prazo, a coisa vai crescendo, vai ganhando corpo, vai contratando pessoas e as coisas são empurradas literalmente com a barriga. São empurradas, deixam acontecer. E você tem pelo menos no meu trabalho, você tem perda de eficiência, inclusive na produção jurídica, porque se não tem um meta de trabalho, cada um desenvolve o que sabe, do jeito que sabe, como dá, né? Você não tem inteligência interna. Você não tem, infelizmente, digamos assim, e aí é processo, não é nem cultura, é processo. Você não tem inteligência interna, você não tem um banco de petição, você não tem nada. Você simplesmente tateia, 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 você não consegue encontrar absolutamente nada do escritório. Só o ego das lideranças em função de fechamento de contratos, mas fora isso, e com isso você sabe, você não deixa um legado, porque a advocacia é muito isso. Passou o tempo que o escritório morria com o líder. Hoje em dia a gente está vendo escritórios em São Paulo como Pinheiro Neto e outros escritórios que, mesmo os líderes não estando mais aqui, já faleceram, as pessoas que fundaram, o escritório continua e continua grande. Ou seja, é sinal de que a cultura foi gerida, algo aconteceu para que aquele escritório não morresse junto com o fundador. Então, assim, você tem esses exemplos, você pode trazer aqui, principalmente quando o objetivo é estratégia de negócios e enfrentamento de crises. Dani, Peter Drucker falava que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, o primeiro passo para que a gente possa pensar em uma estratégia que realmente seja eficaz e que seja implementada é exatamente entender essa cultura e trabalhar a forma como eu quero deixar essa cultura para daí, então, fazer as mudanças que precisam ser feitas em relação à estratégia. Uma das coisas que eu passo muito nos escritórios e nas organizações é exatamente entender isso aí e ver o que precisa ser mexido, mudado ali, transformado, tá? Para daí, então, a gente partir para o próximo passo, que é você implementar a estratégia quando não se tem estratégia, ou reestruturar a estratégia. E na maioria das vezes, quando a gente faz esse estudo e esse trabalho de cultura organizacional, a gente usa algumas ferramentas, a ferramenta de Byte, como eu te falei, existem outras metodologias também, como o modelo OCAI, existem também modelo do Daniel Denison, eu poderia ficar aqui falando alguns, mas aí eu ia precisar de mais tempo, mas existem sim algumas ferramentas, algumas metodologias, tanto para identificar a parte de valores, para identificar a questão também da evolução, da adaptabilidade, da missão do local, de que forma eles são orientados, tá? Porque cada cultura é orientada, seja com uma cultura mais relacionada a resultados, a uma cultura mais colaborativa, você precisa entender todo esse processo, para daí então você falar, opa, qual que é a estratégia que se encaixa ao perfil disso aqui, né? Que vai fazer com que as pessoas internalizem esse processo. Então, o primeiro passo é isso. Então, o que eu vejo muitas vezes é as pessoas fazerem uma estratégia em cima do que as pessoas querem e não do que as pessoas precisam,
tá? Então, a pessoa me chama, fala, Isis, eu preciso fazer uma estratégia relacionada, eu quero implementar tal área, ou eu quero que seja assim, assim, assado, mas aí eu preciso eu falar para ela que, olha, a gente precisa entender onde que você está, qual a cultura que a gente precisa implementar para trazer essas mudanças, e se elas realmente vão ser viáveis, porque, de repente, se a gente faz um trabalho e a gente entende que elas não são viáveis, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro. Então, eu vejo muita gente perdendo tempo e dinheiro com coisas que não vão fazer muito sentido para elas. Então, esse é o primeiro passo, de fato, quando você quer trazer uma estratégia eficaz, uma estratégia que realmente faça sentido. No meu livro, inclusive, eu falo assim, eu tenho o título, né, Gestão da Cultura na Advocacia, e aí eu coloco mudança, ações eficazes e espírito empreendedor. Por que essa ação eficaz? Que é uma ação que realmente vai fazer sentido, que vai acontecer. Não é uma ação que vai ficar no plano da imaginação, ou porque eu acho bonito, ou acho que... E que não vai acontecer. Então, por isso que eu falo, o primeiro passo é trabalhar essa parte cultura, para daí, então, eu trazer uma ação que aconteça, que seja eficaz, que vai trazer um resultado, que vai me gerar um resultado. Então, é isso que eu costumo trabalhar dentro das organizações, é isso que eu costumo trabalhar, enfim, no geral, nos escritórios de advocacia. Você considera que o líder, no caso, o fundador, o líder, o advogado que está liderando, compartilhe, digamos assim, a ideia ou os objetivos e as intenções com todos os liderados, ou departamentalizar isso, ou falar só o que é necessário? Me entende o que eu estou querendo dizer? Porque tem diversas repercussões nesse compartilhamento de visão, né? Vamos lá. Cascatear, né, que fala, é trazer ali da alta liderança e cascateando até a ponta. É importante, tá? Mas como é que se faz isso? Até porque você precisa entender do pequeno ao médio ao grande escritório. Como que você desenvolve isso? É claro que num escritório de pequeno porte, isso fica mais fácil. A comunicação fica mais fácil, porque você está em contato direto com as pessoas ali, né, que muitas vezes ali do líder para a ponta, e muitas vezes o próprio líder ali fazendo a gestão e tudo mais. Se você pega um escritório grande, que tem números, enfim, até mesmo que estão em outros estados, está bem espalhado, você precisa fazer isso, um trabalho na autoliderança, e eles irem propagando o que de fato é o escritório, qual é o propósito, se eles, primeiro, entender, você falando de marketing, por exemplo, você que trabalha com marketing, como que a gente quer que as pessoas entendam o escritório X? Então, a gente precisa ter uma comunicação clara, da autoliderança até a ponta, a gente precisa ter uma conexão, porque senão vai ter uma informação ali que vai passar e que não vai fazer muito sentido. Muitos escritórios não fazem muito sentido para o mercado. Essa é a verdade. Tipo não. Assim, o que é isso? O que ele oferece, o que ele não oferece? E, ao mesmo tempo, Dani, dentro do escritório em si, as pessoas precisam entender o que é aquilo ali. Pode falar. Eu concordo com você sobre alguns aspectos, e vou te explicar no que eu discordo. Porque nem todo mundo, a gente sabe disso, está maduro, tô falando colaborador, para receber aquela informação, internalizar e seguir adiante. Então, assim, você precisa trazer o que é relevante para ele, até porque, em muitos casos, a maioria é operacional. Ela não tem, em muitos casos, né, não são todos, eles não têm uma função tão estratégica assim para o escritório. Sim, eu compreendo, Dani, mas eu entendo que, independente se a pessoa ali, ela é tática operacional e ela não vai trabalhar o estratégico, você está muito claro a parte estratégica também, missão, visão, valores, o propósito, no geral, isso precisa estar claro, eles precisam saber como que aquilo funciona, exatamente, para que eu estou ali,
para quem que aquele escritório serve, qual que é o cliente, como que a gente, para qual caminho que a gente vai seguir, e cascatear isso. Mas é claro que tem... O essencial para ele desenvolver bem o trabalho dele. É importante, é importante. É igual aquela história do Cortella falou muito isso, né? Que ele trabalhava na Secretaria da Educação aqui em São Paulo, e ele falava que todos os dias, assim, uma vez na semana, aliás, ele ia em alguma escola, entendeu? Para ir lá oferecer, perguntar como é que estavam as crianças, ver a questão da merenda escolar. E aí ele falava que toda vez que ele saía para fazer isso, e todos os dias, na verdade, tinha uma senhorinha que atendia ele lá na sala dele, que entrava lá, e aí um dia ele virou para ela e falou: ô, senhorinha, o que você faz aqui de fato? Ela falou: eu sirvo café. Aí ele falou assim: eu vou mostrar para você que você não serve só café. Amanhã, que já acho que era uma sexta, que ele sempre ia, amanhã eu vou levar você num lugar. E aí ele levou essa senhorinha para a escola, mostrou para ela como que era o trabalho desenvolvido ali, que eles ofereciam merenda, que, enfim, mostrou que de fato era um negócio, sabe? E aí ele falou que foi muito interessante que na semana seguinte, quando ele encontrou ela na segunda, ele virou e fez a mesma pergunta para ela: senhorinha, o que você faz aqui? Ah, eu ofereço café para o senhor ir lá, oferecer as merendas e deixar as crianças felizes. Então, é naquele sentido de eu tenho que saber, desde o secretário, a recepcionista, o estagiário, qual é o propósito, para o que eu estou servindo, e sentir pertencido. Então, quando eu conheço a estratégia global, eu me sinto pertencido, eu não estou ali escanteado, sabe? Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Então, é fazer essas pessoas participarem. É claro que em reuniões estratégicas, né, você vai ter momentos ali, os líderes sócios vão ter momentos onde ele não vai ali o tempo todo passar os detalhes, mas é importante que cada área saiba o mínimo, o básico, ou até mesmo tem líderes que gostam de ser transparentes. Então, eu tenho o conselho diretivo, eu tenho áreas consultivo, contencioso, e cada líder ali resolve cascatear, trazer a realidade. Nós estamos vivendo essa situação X, Y, e essas pessoas, em momentos de crise, elas abraçam a organização, porque elas sabem o que está acontecendo. Se está acontecendo, é igual todo um barco. Eu preciso saber se tem um iceberg ali na frente, se tem uma tempestade que vai acontecer ali, e eu preciso estar preparado para isso. Então, é importante preparar o espírito das pessoas para algumas coisas. E muitas vezes o estratégico ele tem que entrar, entendeu? Alinhando isso com toda porque envolve as pessoas, né? E a cultura é exatamente envolver as pessoas, trazer as pessoas para desenvolver uma mudança, ou desenvolver uma ação, ou desenvolver seja lá o que for, porque no fundo, a pessoa ali do operacional, ela está nada mais, nada menos que colocando em prática uma estratégia. Então eu preciso saber, né, o que era a estratégia para aquele operacional fazer sentido.